Olá, povo de Brasília! A paz de Jesus, irmãos e irmãs! Está chegando a primeira onda de evangelização nacional, os dias 26 e 27 de abril. Todos os grupos de oração do Brasil estarão nas ruas, estarão em missão evangelizando. A Comissão de Missão Distrital irá passar os detalhes dessa missão que acontecerá aqui também no Distrito Federal. Isso mesmo, Kátia. Mas vamos convidar agora a Tereza para nos explicar um pouco mais a respeito do anúncio querigmático, os temas do querigma. E é isso mesmo, Daniel. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os passos do querigma. Quais são os temas que nós precisamos tratar durante as nossas missões? O primeiro tema do querigma, meus irmãos, é sobre o amor de Deus. Nós precisamos contar que Deus nos criou por amor. Nós somos obras das suas mãos. Mais do que criatura, nós somos filhos de Deus. Que Deus nos ama de maneira incondicional, independente daquilo que nós fizemos, independente de como nós levamos a nossa vida até o dia de hoje. Deus nos ama acima de qualquer situação. Mas infelizmente, por causa da nossa condição humana, por causa da nossa fraqueza, o pecado entrou no mundo e nos corrompeu. O pecado corrompeu a natureza humana e por causa disso, o pecado se coloca como uma barreira entre Deus e o homem. Mas Deus tinha um plano salvífico para nós. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E no nome de Jesus, nós somos salvos, porque todo aquele que nele crê recebe a salvação que vem da parte de Deus. E em resposta a esse plano salvífico, Deus nos chama à conversão. E o que é a conversão? A conversão é uma mudança de vida. A conversão é a nossa adesão à pessoa de Jesus. E por meio da nossa conversão, Deus nos chama a manifestar a nossa fé para dizermos o que realmente nós cremos, em quem nós realmente cremos. E quando nós manifestamos a nossa fé, nós somos convidados a aceitar e a proclamar o senhorio de Jesus na nossa vida. Nós declaramos que só Jesus é o Senhor e que não há outro e que não existe debaixo do céu outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Nós somos convidados a entregar a nossa vida inteira para Jesus. Nós somos convidados a exercer essa submissão ao senhorio de Jesus. E depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor derrama sobre nós o seu Espírito Santo. E nós somos convidados a ter a alma inundada, batizada, mergulhada no Espírito Santo. E a nossa vida, ela é completamente transformada por meio da efusão do Espírito Santo. E assim nós aprendemos a viver em comunidade, porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada. O Senhor nos proporciona irmãos, uma família e amigos com os quais nós podemos viver toda essa dinâmica de uma vida com Deus. Então, meus irmãos, são esses os passos do querigma: o amor de Deus, o pecado e salvação, a fé e conversão, o senhorio de Jesus, o Espírito Santo e a vida em comunidade. Tereza, maravilha, minha irmã. Paz de Jesus esteja contigo. Muito obrigado por essa partilha, por essa formação. É isso, portanto, no dia 26 e 27 de abril, teremos a nossa primeira onda de evangelização porta a porta. E qual lugar, você me pergunta? Bom, então, nas proximidades do seu grupo de oração. Tudo bem, Daniel, mas em quais ruas? Quais casas? Bom, vamos escolher do Espírito Santo, que sabe de todas as coisas. Então, no seu núcleo, no núcleo do seu grupo de oração, vocês vão colocar como uma pauta de discernimento a escuta profética, colher do Senhor, quais são as ruas que Ele deseja que o grupo de oração se coloque em missão, tá bom? Em qual localidade, tá? Então nós vamos de porta em porta. Daniel, mas eu moro numa localidade que tem muito condomínio. Então você vai discernir, vocês vão verificar se dentro da equipe de serviço, no núcleo, vocês têm
alguma pessoa que tem acesso a um condomínio, tá? Se tiver, maravilha, então entrem, né, com todo respeito, com toda, né, elegância, vocês vão ali de porta em porta. Se for necessário pedir permissão para o síndico, assim o façam, tá? Mas se não conseguir acesso a esses condomínios, vocês podem ir aos comércios. Nós também fazemos evangelização nos comércios, tá? E vamos ao encontro, irmãos. Vamos ao encontro dos nossos irmãos que ainda não estão na igreja, amém? Então, aqueles que estão do lado de fora, é ir mesmo ao encontro dos amados de Cristo, tá? Então, de porta em porta, ou seja, em cada casa, em cada comércio, em cada praça da sua localidade, desde que suscitado pelo Senhor, tá bom? Então, clama o Espírito Santo, pede o discernimento, vai realizando a escuta, né? Vai realizando essa oração, esse momento de oração, de preparação, né? De intercessão. Então, antes da missão, discernir exatamente qual é o dia, né, da missão que vocês vão fazer no grupo de oração, qual o horário, né? Quem irá participar, ou seja, todos os servos no caso, né? Mas pessoas a convidar no sentido de, eventualmente você quer convidar membros da pastoral, né, de uma pastoral como a Escola de Evangelização de Santo André, que também sabe fazer, sabe realizar o anúncio querigmático, tem domínio, tem formação para isso. Você pode convidar o padre, né, o seu pároco, né, eventualmente o diácono da sua paróquia, da sua capela. Então você pode convidar também os perseverantes, pode convidar aqueles que são os participantes do seu grupo de oração. Tem alguns detalhes do que vão poder fazer, mas você pode convidar a todos, tá? Então, antes é um tempo de preparação. Então, antes do dia da missão, desde já é tempo de escuta, de preparação e de intercessão, tá? Então, é realmente clamar. Amados, essa é uma obra espiritual. Então, nós precisamos das ferramentas espirituais mesmo, tá? Então, durante é clamar o Espírito Santo para pedir o discernimento, qual casa, a pessoa que está na rua, abordar, ter essa leveza, né, de ouvir do Espírito Santo aqueles que ele quer alcançar, tá certo? E sempre intercedendo, a todo instante intercedendo, tá? E depois, então clamamos o Espírito antes, durante e depois. E no depois nós clamamos o Espírito pedindo mesmo, né, que ele venha germinar aquelas sementes que foram lançadas, né? Que a ação poderosa do Espírito Santo, né, que muitas vezes habita naquele coração, naquela vida já batizada, então que ele mesmo vai germinando, cuidando de germinar aquela semente do evangelho que foi lançada no coração das pessoas, tá certo, meus irmãos? E como nós faremos isso? Nós faremos isso de duplas. A via de regra são duplas, ou seja, de 2 em 2, tá? Então nós vamos separar a equipe em duplas. Daniel, no nosso grupo de oração só tem 2 pessoas, então iremos de 2 em 2. Iremos de 2 em 2. Tá? Os apóstolos e os discípulos, né, foram enviados por nosso Senhor Jesus Cristo e foram de 2 em 2. E o Senhor ainda disse, confie na minha providência. Não leve túnica a mais, não leve, né? E eles não tinham caixão de som, não tinham microfone, não tinham violão, tinham realmente um coração apaixonado por Cristo e obediente a Ele. Então assim também nós devemos ter esse coração apaixonado pelo Senhor e realmente levar ao irmão o Evangelho, para que o Senhor possa alcançar a muitos que Ele quer alcançar, assim como nós também outrora fomos alcançados. Então, de 2 em 2, tendo cada um papel. Então, um vai fazer a evangelização e o outro vai cuidar de interceder. Daniel, precisa então que para a intercessão seja um intercessor do meu grupo? Não, irmãos, essa é uma intercessão, não é uma intercessão profética, essa é uma intercessão geral. Então, qualquer servo pode exercer essa intercessão. A rigor, qualquer batizado pode exercer essa intercessão. Contudo, quem vai anunciar, quem vai fazer a evangelização, existe sim um critério que logo vou complementar. Muito bem, então a dupla ela é composta de evangelizador e de intercessor. Daniel, as 2 pessoas são servas, são versadas, são experientes. Bom, então se for dessa maneira, vocês podem intercambiar.
Então, em uma casa, um evangeliza e o outro intercede, na próxima casa, inverte-se. Então, quem intercedeu vai evangelizar e vice-versa. Nós temos observado, né, ao longo dos últimos anos, nessas missões de porta em porta, que podemos ter a figura de uma terceira pessoa, né, que eu estou chamando aqui de observador. Tá? Então convém que esse observador, como o nome diz, apenas observe. E como pode ser esse observador? O observador é aquela participante do grupo de oração, é aquela pessoa que ainda não está exatamente formada, mas ela quer participar, ela tem um desejo de testemunhar, de ver de perto como se dá esse momento tão maravilhoso de anúncio, de evangelização fora da igreja. Então você pode sim convidar, mas esclareça para esse irmão, para essa irmã, o seu papel, né? Que naquele dia vai ser um dia de observância, tá? Pode inclusive pedir para ela fotografar, registrar os momentos, né? É evidente que também pode pedir e deve pedir que o observador, ele vai clamando ao Espírito Santo. Então, também precisa estar em oração, tá? Contudo, né, se a pessoa não tiver aqui dentro dos critérios, ela não evangelize, é exatamente o que nós vamos falar agora. Muito bem, então a evangelização ela precisa acontecer, né, por meio de uma pessoa que tenha concluído a fase querigmática da nossa formação e o módulo básico. Portanto, ser um servo, tá? Devidamente formado, devidamente ali minimamente preparado para realizar esse anúncio querigmático, tá? E como é esse anúncio querigmático? Ora, exatamente como a Teresa acabou de nos ensinar. Não é isso? Então, nós vamos perpassar os temas do querigma de modo objetivo, focado. Nós vamos perpassar os temas do querigma, tá? E você vai realizar esse anúncio que vai culminar na vida nova. Tá? E aquele que vai intercedendo pode ser aquele perseverante do grupo de oração, um membro de pastoral. Eu gosto, né, e sugiro, né, que você utilize esse momento para envolver a sua paróquia, né, para estarmos realmente em unidade, né, em que pese a evangelização em si, convém seja feita apenas por quem de fato consegue, né, ter uma formação mínima para isso. Tá joia, meus irmãos? Então falamos a respeito dos critérios. Muito bem, então como vai se dar o anúncio exatamente? Ok, Daniel, o que eu faço? Chegou o dia, chegou o momento, estou diante de uma porta de uma casa, o que eu faço? Muito simples, amado. Movido pelo Espírito Santo, você vai tocar a campainha daquela casa, ou vai bater palma, né? Você vai chamar a pessoa, o morador, o dono da casa. Se vier uma criança, você pergunta, seu pai ou sua mãe está em casa, um responsável, né? E aí a criança pode chamar, né? E aí você pergunta, na verdade você se apresenta dizendo, eu sou missionário da Igreja Católica Apostólica Romana e eu gostaria de falar do amor de Deus com você. Podemos? Então você faz essa pergunta, você se identifica, missionário da Igreja Católica Apostólica Romana e pergunta, podemos falar do amor de Deus para você? Então, se a pessoa disser sim, naturalmente você vai dar início ao anúncio querigmático. No entanto, irmão, observe aqui uma situação. Se a pessoa disser, eu estou um pouco apressado, e aí você, sem forçar, sem ser inconveniente, você vai dizer, seremos breves, é rápido, né? E eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem depois desse anúncio. Tá? E se a pessoa aceitar, então você dá prosseguimento ao anúncio querigmático. Muito embora se a pessoa disser que não, muito obrigado, deixa para a próxima, então você agradece, deseja que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua casa, e com um sorriso no rosto se despede. Tá joia? Muito embora, né, se ela disser que pode, você então abre o teu sorriso e começa o anúncio querigmático ali pelo amor de Deus. Então você vai começar falando do amor de Deus. E aqui o amor de Deus é individual. Jesus te ama, meu irmão, minha irmã. E naturalmente você vai chamar a pessoa pelo nome. Porque Jesus nos chama pelo nome. Então você precisa perguntar o nome daquela pessoa.
né, da mulher, ou do homem, ou do jovem que te atendeu e chama pelo nome, tá? Então você começa o anúncio querigmático dizendo: fulano, ciclana, Jesus ama você e você, ou seja, individualmente. E aí você avança, né? E quando você for falar do amor de Deus, você perscruta, assim como, né, a nossa irmã Teresa nos orientou. Volta o vídeo, observe com atenção o exemplo que ela deu, né? A base para falar do amor de Deus, observe com atenção, e aí você fala do anúncio, você fala do amor de Deus, e você, né, quando for falar do pecado, eu faço uma observação. Ao falarmos do pecado, nós utilizamos o termo nós nos incluímos. Então o pecado nos afasta, o pecado nos machuca. Somos nós que escolhemos nos afastar do amor de Deus quando nós optamos pelas coisas do mundo. As coisas do mundo vêm nos distrair. As coisas no mundo vêm realmente nos atrair aquelas coisas que são os prazeres da carne, os prazeres do mundo, né? As futilidades e as banalidades muitas das vezes. Então, sempre incluir o nós. Quando for falar do pecado, sempre se incluir, tá? Então, nós somos pecadores, tá bom? Para que não soe como um julgamento. Ah, e aí você perpassa todos os temas do querigma exatamente como a Teresa nos ensinou. E aí ao fim do anúncio querigmático, que deve ser objetivo, que deve ser, né, fluido, deve ser sequenciado, não divaga, tá, amados? Cuidado para, né, vamos evitar a divagação. E aí vamos com objetividade realizar o anúncio querigmático, concluir o anúncio querigmático. Pergunta: vocês gostariam de orar por uma intenção específica? Podemos orar juntos? Então, se a pessoa colocar uma intenção, você ora naquela intenção. Se ela não colocar, né, pergunta: deseja que a gente faça uma oração? Não é isso? Então, oração. Eu quero fazer algumas observações. Evitar orar em línguas. Mesmo aquele que já se declara, não, minha família é toda católica, mesmo aquela família que se declara católica, muitas vezes não tem uma abertura aos carismas, aos dons do Espírito Santo. Então, cuidado, não convém orar em línguas naquele momento, tá? Também observe muito bem a conveniência de realizar uma oração mariana, um Ave Maria, por exemplo, tá? Se aquela casa, né, não for de uma família católica, evite para não gerar nenhum constrangimento, nenhum incômodo. Nós não estamos aí para isso, amados. Tá? Então, por favor, muita sabedoria nisso, tá? Então, não feche os olhos também, tá? E evite orações, né, que vão na linha da cura e da libertação, né? Evite mesmo. A gente não sabe a história daquela família, o histórico daquelas pessoas ou de todas as pessoas. Então, por favor, tenhamos prudência. Tá joia? Tenhamos prudência. Então faremos uma oração, sim, para clamar o Espírito Santo sobre aquela casa, sim, para clamar o batismo, sim, para clamar a vida nova, né? E naquela intenção específica da família. E, naturalmente, falou de vida nova, amados, falou de um retorno à igreja. Fale da igreja. Então, entregue ali um papelzinho. Se você não puder imprimir, irmão, anote no papel com a caneta, não é isso? Anote no papel com a caneta o nome da paróquia, né? Os principais horários de missa, o dia do seu grupo de oração, e aí você, ao final de cada caso, você entrega e declara: vem fazer parte, né? Que essa vida nova seja realmente em Cristo, que essa vida nova, né? Se você puder, num grupo de oração no qual nós vamos te acompanhar, tá certo? E falando de acompanhamento, cadastre a família, leve essa ficha, eu te encorajo, leve essa ficha de cadastro, né, para que você possa realizar o pastoreio. E de fato faça o pastoreio, tá bom, amados? E aqui eu faço para encerrar alguns alertas. No dia da missão, irmãos, leve a sua mochila. Na sua mochila, né, coloque ali os materiais que você sente que vai precisar. Então, é um protetor solar, é um boné, os panfletos, caso você tenha, né, mandado fazer alguns panfletos, ou não, os papéis que você foi lá e recortou. Tá? Você pode levar uma lembrancinha,
leve a sua água, com certeza leve a Bíblia e o Santo Terço, tá bom? Então, esteja preparado com os sacramentos em dia, se prepare. Sobretudo, é um combate espiritual. Sobretudo, é um combate espiritual. Então, esteja preparado espiritualmente, certo? Bom, procure, ter cerca de 5 minutos por casa, Evite, irmão, irmã, alongar muito o tempo dessa evangelização, tá certo? Seja objetivo, 5 minutinhos, tenha como meta 5 minutinhos, tá? Se você observar o anúncio querigmático feito pela Teresa, é muito rápido, tá? Então, cerca de 2, 3 minutos você consegue fazer o anúncio querigmático perpassando todos os temas. Procure ficar ali no portão, ou no máximo dentro ali, mas na garagem, ou no máximo na sala, se a pessoa insistir muito, tá joia? Então, mas evite entrar na cozinha, nos quartos, por favor, tá? O objetivo não é esse, o objetivo é o anúncio, Você, se a família quiser que você vai depois rezar o terço, ou consagrar aquele lá, que são serviços próprios, do grupo de oração, muitas vezes pelo Ministério para a Família, você anota o contato daquela pessoa, e combina posteriormente, tá? Mas seja objetivo e procure não adentrar muito a casa. Tá certo? Então não aceite alimentos, até por uma questão de objetividade, não aceite alimentos, Não aceite alimentos, às vezes você tem intolerância a alguma situação, pode passar mal no meio da missão, Vai complicar a missão, tá certo? Então não aceite alimento, evite mesmo, No máximo água, mas observe, leve a sua água, tá? Então tenha conduta de carismático, tenha conduta de carismático. A palavra do Senhor vai nos dizer em Atos Apóstolos 2, e a alegria vai contagiando, é a nossa alegria que vai contagiando o povo, e o Senhor ia juntando a eles aqueles que estavam ao caminho da salvação, tá certo, amados? Então a conduta alegre, a conduta de batizado no Espírito Santo, seja simpático, seja dócil ao Espírito, realmente procure imitar Cristo, especialmente se você for destratado, especialmente, irmãos, eventualmente as pessoas não vão aceitar. Não, às vezes as pessoas vão ser duras e pode acontecer, mas isso não vai te tirar da graça, amém? Esteja atento, não permita que isso tire você da graça. Se a pessoa for deselegante com você, for ríspida, amado, fique em paz, muito obrigado pela sua atenção, olha, Jesus te abençoe, tá bom? Fica com Deus, muito obrigado, e já vai se encaminhando para a próxima casa, tá certo? Então, não fale de política, não entre nesses assuntos, nós estamos para falar de Cristo, Cristo é o nosso Senhor, a nossa referência, tá? Com relação a roupas, bom, utilize roupas adequadas, mas modestas e castas, amados, então, por favor, vamos utilizar uma roupa que tenha sentido, que tenha coerência com o anúncio, com a evangelização. Fotografia e filmagem, para encerrar o último tópico. Sim, meus irmãos, cada grupo de oração deve bater uma foto daquele momento, do grupo, antes da saída, Bate uma foto todo mundo junto, que alegria, E mesmo porque nós vamos divulgar essas fotos, tá bom, meus irmãos? Nós vamos colocar no Instagram, aqui nas mídias da Renovação Carismática Católica de Brasília. Então, por favor, bata foto e filme. Muito embora eu vou dar algumas orientações, não sejamos invasivos. A gente não vai fotografar a casa da pessoa a partir de dentro. No máximo ali o portão, Mas sem pegar tanto a face da pessoa, tá certo? Pega de perfil, pega de costas, se for o caso, Não tire retrato da casa da pessoa ali, do interior, mas de preferência do portão para fora, tá? Para que nós não sejamos invasivos, Então, precisamos ser discretos. Existem sim algumas legislações relacionadas a isso, tá? Então, da rua, do portão para fora é espaço público, E realmente ali a gente tem sim condições de fazer os registros. Do portão para dentro não convém, não é adequado, ainda que a pessoa permita, não convém, tá? Até por uma questão de ser invasivo, ser indiscreto. Então eu te exorto em nome de Jesus, sim, com muita alegria, registre. Esses materiais, eles servem de testemunho, servem de anúncio, para realmente demonstrar que nós estamos lutando para ser igreja em saída, cumprindo o mandamento de Cristo, ide e anunciai, ide e evangelizai, e também a exortação
do Papa Francisco de sermos igreja em saída. Então, certamente será uma bela missão. E é isso que o Senhor quer, essa capilaridade de nós estarmos em cada canto do Distrito Federal, em cada canto de cada bairro, né, ao entorno do nosso grupo de oração, que nós possamos fazer esse anúncio, que nós possamos mesmo chamar as pessoas de volta à casa do Pai, a nossa santa igreja, né? Então, irmãos, seja realmente assim ousados no Espírito, né? Se preparem, estejam realmente preparados e será assim uma missão belíssima em nome de Jesus, porque é Ele mesmo quem age e faz, é Ele que nos move e é Ele quem faz frutificar. Com relação ao pastoreio, por fim, façam pastoreio, meus irmãos, façam pastoreio, né? Fale do seu grupo de oração, ao final convide para o seu grupo de oração, convide para a paróquia e façam pastoreio. Então, dias depois, tá chegando o grupo de oração, manda uma mensagem para aquela pessoa: olha, eu sou o missionário que foi na sua casa, assim assado, vem participar do grupo hoje. Amém? Então é isso, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai invadindo agora o teu coração e o meu coração e realmente nos mova, para a honra e glória do santo nome dEle, nos mova ao encontro daqueles que Ele tanto ama. Amém, irmãos? Fica com Jesus. Muito obrigado.